Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz, amém? Puxa, eu já estou nervoso, né? Depois dessa apresentação, eu fiquei muito preocupado, pastor, com essa apresentação. A gente já fica assim devendo para os irmãos, né? Que honra, que presente para mim estar aqui. Eu vinha pelo caminho falando com os irmãos que estão aqui comigo e assim, a gente está num ritmo tão acelerado em tudo que a gente vem fazendo como igreja. Estava agora no hotel falando com meu filho e ele chorando, dizendo: papai, eu quero te ver, que a gente chegou de uma viagem e eu disse a eles: eu só disse sim porque é o pastor Odilon, porque assim, qualquer outro convite a gente não aceitaria, mas vocês, essa casa, seus pastores assim, têm o nosso coração. Estar com os pastores de vocês faz bem para a minha alma. Estar perto deles assim é uma coisa que eu não sei dizer, mas é remédio. Eu estava em Dourados, estou dizendo que eu estava correndo porque a gente estava em Campo Grande na sexta e sábado e domingo em Dourados. E em Dourados nós fomos comer uma pizza e tinha um grupo lá e eles falaram assim: olha, a gente ama, eles são da comunidade Zoe, a gente ama a Zoe, mas há uma gratidão no nosso coração por um casal, não sei se vocês conhecem, pastor Odilon e pastora Sinorá. Eu falei: não, nem sei quem é esse povo, né? E aí eu falei: olha, quarta-feira eu vou estar lá. Então eu estou trazendo assim um beijo, um abraço de um grupo, e eu não me lembro o nome de todos que falaram, mas especialmente o pastor Rogério e a pastora Márcia, que assim mandou um beijão, um abraço para vocês aqui dessa casa. Eu fiquei muito feliz, porque vocês são mesmo uma referência. E aí chegar aqui numa quarta-feira com chuva e frio, meu Deus, eu pensei assim: os irmãos são crentes demais mesmo, né? Vocês são crentes, gente, porque não é fácil estar aqui num dia como esse. Pastor Odilon, ele também marcou minha vida, além de nos abençoar, né? Nós temos um ônibus lá na nossa igreja, com a marca de vocês, da generosidade de vocês, mas um dos dias mais difíceis da minha vida, o pastor Odilon estava lá, no hospital, no Pequeno Príncipe, e ele esteve lá. Então, quando eu digo que aqui faz bem para a minha alma, é porque quando eu chego aqui eu sinto isso, eu sinto que eu estou diante de um pai. E eu acho que essa é a figura, né, que representa o coração do pastor Odilon, da pastora Sinorá. Nós podemos aplaudir o Senhor pela vida deles? Eu sei que vocês os honram. Eu sei que vocês têm carinho por eles, né? Mas a gente de longe fica assim: como seria bom ter pastores como eles sobre a nossa vida, né? Vocês são, de fato, uma bênção. Gente, eu vim acompanhar de 3 queridos, assim, irmãos. Eu vim agora no carro falando: muito obrigado pelo que vocês fazem por mim. São 3 pastores da nossa equipe e nós, assim, andamos juntos. Eles têm uma lealdade comigo e eu tenho uma aliança, uma lealdade com eles. Pastor Nani, pastor Lauri e o pastor Piscite, né? As pessoas já falaram para mim: ah, pastor, esse negócio de Piscite não pega bem. Então nós mudamos agora, né, já que não está pegando bem, nós mudamos para reverendo Piscite, né? Nós vamos manter o Piscite, que nós gostamos dele, e eles são assim irmãos queridos, nos ajudam a liderar aquela igreja e outras tantas igrejas, né? São irmãos queridos e estão aí comigo, passando frio hoje o dia todo aqui na cidade, e vieram aqui comigo também. Irmãos, eu também quero trazer um beijão, um abraço da Suelen, minha esposa, uma mulher maravilhosa, orou pouco, eu orei muito, nós casamos, né? E agora temos 2 filhos lindos, o Lucas tem 6 aninhos, o Davi 3 aninhos, e eu trago esse abraço aí dela, da nossa família e da nossa igreja. Eu pedi autorização para falar sobre alguns livros que nós escrevemos. E antes que você pense assim: lá vem pastor vender livro para nós, né? Antes disso, a minha mãe, ela é professora de literatura e gramática. Então, na minha casa, eu era obrigado a ler. Eu não gostava, mas era obrigatório: vai ler. Vai desligar a TV, não vai jogar futebol, e para poder ir jogar tem que explicar a leitura, e eu odiava isso. Quando eu cresci e me converti, então Deus falou comigo: eu te preparei para isso.
eu te preparei para escrever livros. E eu falei, então tá bom, escrever ok, agora vender é um problema para mim, eu tenho dificuldade, eu acho legítimo, não vejo problema nenhum, mas para mim não é legal. Aí Deus falou, então eu resolvo o seu problema, você vai doar tudo o que você vender. E nós já vendemos milhares e milhares de livros, e Deus tem nos dado muita graça com isso. E 100% do que é arrecadado é destinado à plantação de novas igrejas. É assim, esse dinheiro, quando você compra, quando você investe, ele cai direto em uma conta e é reaplicado para o avanço missionário, tá bom? Então é por isso que eu fico mais à vontade para falar deles para vocês. São livros simples, pequenos. Esse aqui se chama O Poder de Ser Filho Amado. Esse aqui, Deus é Suficiente. Eu escrevi ele depois de um jejum prolongado e Deus falou, tudo que você precisa é de mim. Então escrevemos esse livro que se chama Deus é Suficiente. O Espetáculo de Deus é o livro mais vendido, já saiu essa nova edição. Cara de Leão, Coração de Cordeiro, e também Totalmente Dele e Obras Maiores. Tem mais um livro que não está aqui, que esgotou, e nós vamos lançar mais um ainda esse ano, tá bom? Esse aqui, ó, quem pegar é dele. Pode fazer assim, pastor? Quem pegar é seu. Está aqui, ó, tem mais aqui, ó, tem mais um aqui para quem quiser. Aqui, irmão, ó, Zaqueu. Aí, ó. Tá certo. O pastor Dilon, eu amo essa bagunça. Todo lugar que eu vou, eu faço isso. Aí, um dia, eu fui fazer isso na Inglaterra. Fiz. Quem pegar é dele. Ninguém levantou. Ninguém veio. Aí eu falei, gente, o livro está aqui. É ruim, mas não é tão ruim também. E eu insistindo assim, fazendo apelo para o povo pegar o livro de graça. Aí uma irmã levantou lá do fundo, abriu a carteira, arrancou um dinheiro que eu não sei, dinheiro, que nota é aquela, colocou o dinheiro no altar e pegou um livro e voltou para o lugar. Eu falei, não, eu não dou conta de morar num lugar desse não. Aqui é Brasil. No Brasil, irmão, é assim, todo lugar que a gente vai. Ó, o livro está aqui, nega é pé do ouvido, atropela mulher grávida. Então nem aí. Aqui é Brasil, né? Ó, no Rio de Janeiro, na igreja de um irmão nosso, eu coloquei os livros. Um menino saiu daquela ponta, pegou todos, correu pela outra porta e sumiu. É assim que nós gostamos. É assim que nós gostamos. E você que pegou o livro aí, ó, Deus te abençoe, e depois só passar ali na banquinha e acertar, né? Achou o quê? Brincadeira. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 43. Eu fiquei mais aliviado quando o pastor Odilon falou, ó, daqui a pouco vai vir o pastor Eibe, o pastor Cote, e vários irmãos assim de alto nível. Então eu fiquei mais aliviado, porque eu pensei, bom, então eu posso hoje falar alguma coisa errada, esses irmãos vão vir depois corrigindo, né, pastor? Porque nós vamos começando assim, Deus só vai melhorando. Então hoje eu vou fazer assim a preliminar para o jogo principal, que é com esses irmãos que vão vir depois, tá? Isaías capítulo 43. Enquanto eu me preparava, desde o dia em que o pastor Odilon falou da gente estar aqui juntos assim, enquanto eu me preparava, eu tinha no meu espírito que essa era uma mensagem para nós. E depois de saber que o tema desse ano, a proposta de vocês é um novo tempo, então eu fiquei mais tranquilo, eu entendi mesmo que essa era uma palavra para mim. A gente tem vivido isso lá em Laranjeiras e eu creio que de alguma maneira o Espírito de Deus quer falar conosco aqui nessa noite e eu espero que você receba dele. Isaías capítulo 43, esse texto tão conhecido, no verso 19, diz assim: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, e ela está surgindo. Será que vocês ainda não perceberam? E essa é uma pergunta importante. Eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? E ele fala que vai fazer algo maravilhoso, vai abrir no deserto um rio e vai fazer caminhos no ermo. Vai fazer rios no ermo e caminhos no deserto.
Mas ele deixa claro uma coisa: eu estou fazendo algo novo, mas eu quero que vocês percebam isso. Agora, abra sua Bíblia também, por favor, no livro de Eclesiastes, no capítulo 8. Capítulo 8 de Eclesiastes, outro texto bem conhecido, diz assim no verso 6. Eclesiastes capítulo 8, verso 6. Portanto, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir em cada situação. Há um tempo e há um modo, em outras traduções, nós vamos encontrar nessa versão. Amém? Põe a mão no seu coração assim, faça mais uma vez uma oração comigo. Pai, nós nos rendemos ao Senhor. E essa quarta, Senhor, nós reconhecemos que foi preparada pelo Senhor. Um dia tão especial, com chuva, frio, mas o Senhor nos reuniu, o Senhor nos trouxe aqui. E sabemos que o Senhor não é Deus de desperdício. O Senhor nos trouxe aqui para um propósito, para gerar algo em nós, para fazer algo dentro de nós. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet, nós cremos que o Senhor quer trabalhar algo em nós. A Tua palavra, ela é uma espada. E nós nos rendemos a ela, nós nos expomos a ela. Nessa hora te pedimos, parta-nos ao meio, mexa conosco, ó Deus, nos provoque pela sua palavra, que o teu Espírito nos convença e que assim a clareza da sua palavra seja tão grande, que seja inevitável que nós venhamos a reagir, a corresponder, a praticar aquilo que vamos receber do Senhor aqui nessa hora. Nos ministra em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu não sei se você soube, mas há um grupo no mundo que ele se organizou para arrancar, eles estão organizados para fazer isso, eles querem arrancar do calendário o ACDC. Eles têm a ideia de que você ter um calendário cristão é um abuso. Então eles estão assim, organizados, trabalhando para arrancar o antes de Cristo e o depois de Cristo do calendário. Porque eles dizem, não é justo com quem não é cristão. E eu ouvi isso, eu li isso, ouvi, depois li, e eu fiquei pensando, esse povo não tem mais o que fazer, né? Precisam mesmo encontrar com Cristo. Mas ainda que esse grupo, que eu considero assim um grupo bem à toa, ainda que eles consigam tirar o ACDC do calendário, ainda que eles consigam tirar essa marca do calendário, nós sabemos que o único capaz de mudar os tempos e mudar as estações continua sendo Cristo, amém? Daniel diz isso, Daniel capítulo 2, ele diz assim, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e é ele, diga comigo, e é ele, e é só ele, repita comigo, só ele quem tem poder para mudar os tempos e as estações, amém? Só ele pode fazer isso. Então nós podemos tentar alterar estações e tempos na nossa vida. Tem gente que faz isso na tentativa de mudar uma estação, de deixar algo para trás. Então muda o cabelo, muda de casamento, muda de igreja, muda de cidade, muda de país. E eu quero te dizer, por maior que seja o seu esforço, na tentativa de gerar uma nova estação, um novo tempo, isso tudo não serve de nada, porque é só Ele quem pode fazer isso na nossa vida. Então, se quisermos entrar num novo tempo, se quisermos entrar numa nova estação, irmãos, é necessário que nos submetamos a Deus, é necessário pedir a Ele que faça isso na nossa vida, porque Daniel deixa claro, só Ele pode fazer isso. Eu estava olhando, irmãos, hoje ainda no calendário, eu não sei se vocês calcularam ou perceberam isso, mas na semana que vem, durante o culto de vocês aqui, haverá uma transição e nós mudaremos de estação literalmente. E a primavera vai começar exatamente da quarta para a quinta-feira. Então semana que vem vai ser profético. O senhor tinha que ter me chamado para a semana que vem. Ia ser até mais legal, né? Mas na semana que vem nós teremos essa transição. Haverá mesmo uma mudança de estação. E literalmente, a mudança de estação, literalmente, ela é um movimento do céu. É o que eles chamam de o equinócio da primavera.
Então, a chegada de uma nova estação, ela é a consequência de um movimento maior. Então, quando a gente está andando na rua e percebe o sol diferente, a flor diferente, a folha diferente, as cores e os aromas, quando a gente percebe isso, é sinal de que algo maior, algo no céu já aconteceu. Então, quando a gente está percebendo, é sinal de que o céu já terminou. É sinal de que no céu já aconteceu. Então preste atenção. O que eu estou dizendo é que uma nova estação já começou na nossa vida e muitas vezes a gente nem percebeu ainda. Porque no céu já houve um grande movimento e talvez ainda nós não estejamos vendo os sinais, mas eu quero afirmar isso aqui com toda a convicção no meu coração. Isso é para a minha vida, isso é para nós aqui como igreja. O Senhor iniciou uma nova estação sobre nós como igreja. Como igreja estamos vivendo esse benefício, essa graça de uma nova estação. Mas muitas vezes, irmãos, o que o Senhor já gerou no céu, ainda nós não percebemos, ainda não foi apresentado a nós. Isso é maravilhoso, porque eu estou afirmando, já começou uma nova estação sobre sua vida. E eu quero só te contar uma história bem rápida assim, de algo que aconteceu comigo, e eu queria trazer isso aqui de alguma maneira. Mas há anos, eu não sei dizer exatamente quantos anos isso aconteceu, mas eu e Suelen, nós clamávamos a Deus por um filho, e pedimos a Deus esse bebê, e o Senhor naquele tempo, Ele deixou a gente num período de silêncio, até a gente entender algumas coisas e tratar o nosso coração. Suelen foi diagnosticada com infertilidade sem causa, e um dia, quando eu pensei assim, talvez o Senhor não queira nos dar esse bebê. Um dia eu estou numa reunião aqui em Curitiba, uma reunião de pastores, e então no meio da reunião de oração, um pastor, ele sai na minha direção, o meu pastor, ele sai na minha direção e diz: Cezinha, pelo que você está orando agora? E eu fiquei com vergonha, porque o momento de intercessão era por um país, eu não me lembro, era por outra coisa. E naquela hora, que era para orar pelo aquele país, por aquela nação, eu estava orando pedindo um filho. E quando ele chegou e falou, pelo que você está orando, eu pensei, ele vai brigar comigo. E eu falei, ministerialmente, o que o senhor quer? Ele falou, não, o que você está orando agora? Eu falei, pastor, eu estava pedindo a Deus um filho. E ele falou, então eu quero te dizer, no céu algo já foi gerado. Você vai ter um filho, o seu filho vai ser um menino, o nome dele vai ser Lucas, e ele será um contador de histórias. E eu recebi aquela palavra, irmãos, assim, tão animado. Era um acampamento, eu corri, encontrei eles foram jantar depois daquela reunião, e eu corri, eu fui achar um quarto, me ajoelhei e fiquei orando no escuro, orei até cansar. Quando eu cansei, eu acendi a luz para ver se tinha uma cama vaga, para eu dormir ali. Quando eu acendi a luz, na cama onde eu me ajoelhei para orar, havia uma mala, essa mala estava na cama onde eu estava orando. A mala diz, propriedade do Lucas, é uma marca de mala, eu descobri depois, todos os zíperes tem escrito Lucas. Essa mala, eu peguei ela na mão, eu falei, de quem essa mala? Fui para o refeitório, de quem essa mala? E aí um amigo meu falou, é minha, eu trouxe ela, ele veio dos Estados Unidos, eu trouxe ela. E eu contei para ele a história, ele falou, essa mala é sua agora. Então, irmãos, eu passei a carregar essa mala por onde eu ia. Eu ia para as conferências, eu chegava e dizia, está aqui, esse aqui é o meu filho Lucas, eu estou apresentando para vocês. E eu fiz isso no começo muito animadinho. Na verdade, irmãos, quando Deus libera uma promessa e move algo no céu, a gente tem a impressão que vai acontecer no outro dia. Então, quando a gente fala, uma nova estação está acontecendo, então o Tiago, ele pensa assim, ok, hoje à noite mesmo as coisas vão mudar em relação ao Isaac. Mas mesmo havendo um movimento do céu, às vezes leva mais tempo do que a gente gostaria. Mesmo Deus mudando uma estação, irmãos, um pastor um dia falou isso para mim, ele disse, Cezinha, nós cristãos estamos prontos para lutas grandes, mas não nos preparamos para lutas longas, e essa é a verdade. Então, irmãos, eu cheguei, eu saí daquela reunião, e eu fui encontrar com Suelen não estava lá, era só homem, eu fui encontrar com ela, e eu dei um beijo nela, e eu falei, Suelen, você está grávida?
E eu até vou assumir, porque eu acho que nem é meu, porque eu estou longe faz tempo. Mas você está grávida. E ela falou, estou grávida. Meu Deus, estou grávida. Irmãos, todo mês eu comprava um daqueles exames, aqueles testes, e ela fazia o teste. Tinha dia que ela falava assim, mas Cezinha, nem atrasou ainda. Eu falo, pelos meus cálculos já deu 5 minutos de atraso. Faça o teste. Ô irmãos, e eu estou com essa mala para cima e para baixo. Então, o primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. E aí, irmão, passou um ano. E eu estou com essa mala. Todo mundo me encontrava e dizia, esse é o Lucas, meu filho. Esse é o Lucas, meu filho. Mas o Lucas não aparecia. Mas eu dizia, Senhor, o Senhor gerou isso no céu há um ano atrás. Há um ano o Senhor disse que mudaria a estação, o tempo da minha família, mas nada. Irmãos, e 2 anos nada, 3 anos nada, e eu estou com essa mala, 5 anos e nada. Um dia, aí Suelen vem e diz, agora atrasou de verdade. E aí nós fomos fazer o exame, eu já tinha em casa todos eles. Eu dizia, Suelen, ainda bem, porque eu não sei mais nem como explicar essa história da mala para o povo. E eu já não estava nem feliz, eu só estava aliviado. E aí Suelen fez o exame, e ela agora está grávida. Foi uma festa na igreja. E aí recebemos presentes na nossa casa de todos os lados. E aí, irmãos, depois de um tempo, a Suelen abortou. Num dia de batismo, dos maiores batismos da nossa igreja, numa manhã em que eu estava tão feliz, Suelen perde o bebê, e eu nem queria mais ir no batismo. Deus me confronta, você vai, triste demais. Mas naquele dia, eu fiz uma coisa. Eu peguei um fósforo, álcool, e fui com essa mala para o fundo do quintal, e eu falei, Senhor, eu vou continuar te amando para sempre. O Senhor sabe, meu coração é seu, independente do que acontecer. Agora, essa palhaçada da mala acabou hoje. Tudo bem, o Senhor é Deus no meu coração. Agora, esse negócio foi gerado há 5, 6 anos atrás. Eu estou aqui andando com essa mala. Fui pôr fogo nessa mala. De verdade, irmãos, eu tive uma guerra. Você já tentou converter Deus? Eu estava ali. E aí, irmãos, quando eu fui pôr fogo na mala, Deus falou assim, eu gerei algo no céu naquele dia. Você vai continuar levando essa mala. E você vai continuar profetizando um novo tempo sobre vocês. Eu gerei algo no céu. Como é difícil, irmãos. 7 anos depois da mala, veio a malinha. Aí veio o Lucas. E eu pensei, uau, algo gerado no céu. Agora sim, eu estou vivendo uma nova estação. Eu não sabia a quantidade de crise que a gente ainda passaria. Muitas delas, e problemas. O pastor Odilon, como eu disse, participou, nos ajudou. Até, irmãos, a gente poder ter esse tipo de foto aqui. Nós temos a outra. Esse é o Lucas, junto da mala. Ele, por 2 ou 3 vezes, os médicos disseram que ele morreria, viu, Tiago? Por 2 ou 3 vezes, eles disseram que ele morreria. Agora, nós estávamos agora em Portugal, ministrando numa conferência, e ele foi junto. E agora eu chego em Portugal, e chega o Lucas puxando a mala do Lucas. É maravilhoso. Agora, sabe, irmãos, essa é uma história de algo que foi gerado, de uma estação que foi criada, mas às vezes a gente não tem ideia de quanto tempo demora para a gente experimentar. Então não é que os céus não geraram, é que ainda não nos foi apresentado. Então algo de Deus já está acontecendo sobre você, amém? Algo de Deus está acontecendo sobre essa igreja. Os céus estão trabalhando, os céus estão se movendo. Há algo de Deus para a sua vida. Agora, irmãos, nós precisamos agora ficar atentos, permanecer, para a hora que Deus manifestar isso, a gente dizer, era disso que Ele estava falando, amém? Diga para quem está do seu lado, os céus estão se movendo, não desista, amém? Em 2022, irmãos, nós recebemos uma palavra específica na nossa igreja. Todo final de ano, nós fazemos isso, buscamos uma palavra de Deus, a direção profética para o próximo ano. Assim como vocês têm o tema do novo ano, nós também temos lá o tema do novo ano, e nós estávamos orando a Deus,
eu acho que tem muita conexão com vocês aqui. Estávamos orando porque depois de 2 anos de pandemia, depois de muita dificuldade, eu queria saber, Deus, o que o Senhor está fazendo no céu? O que o Senhor vai gerar? Nós queremos participar. Então, nesse momento de jejum, eu e minha esposa, nós vimos portas e janelas. E quando nós vimos portas e janelas, nós entendemos no nosso espírito de que o Senhor estava dizendo, em 2022, eu vou trazer sobre a igreja um tempo de portas, um tempo de janelas, um tempo de novas oportunidades. E nós tomamos posse disso. Para nós temos falado que 2022 é o tempo da oportunidade, é o tempo de recomeçar, é o tempo de um novo tempo. Temos declarado isso, mas antes que a gente ficasse bem felizinho, pastor, Deus nos mostrou também Apocalipse 4, e Ele dizia, eu estou abrindo portas e janelas e oportunidades e estações novas virão, mas antes disso eu quero que você entenda algo. Apocalipse capítulo 4, João ele tem uma visão, e a Bíblia diz, então eu vi no céu uma porta aberta, aleluia pela porta aberta, mas João também diz, junto com essa porta, eu ouvi uma voz, essa porta do céu, eu ouvi uma voz que dizia, ei, João, suba para cá. Então o que o Senhor falou para nós é o seguinte, Cezinho, eu tenho algo novo, eu estou começando algo novo, eu tenho portas e janelas e coisas assim que você nem pode imaginar, mas eu tenho algo para te dizer, é tempo de você subir. Eu estou te convidando, Cezinho, a subir, a elevar o nível. Em outras palavras, e a palavra-chave para nós tem sido isso, eu estou compartilhando com os irmãos o que está acontecendo com a gente. A palavra-chave de Deus para nós foi, você quer entrar no novo tempo? Você quer usufruir das portas que eu tenho? Você quer tocar naquilo que eu tenho para a sua vida? Então, amadureça, cresça, suba para cá. Fale para quem está do seu lado, suba para cá. Faz esse movimento assim com a mão, ó, suba para cá. O Senhor tem uma nova história, o Senhor tem um novo tempo, o Senhor tem coisas maravilhosas para nós? Sim, Ele tem, mas a pergunta é, será que nós estamos subindo? Será que nós estamos elevando? Será que nós aumentamos a nossa paixão, a nossa intensidade, a nossa intencionalidade com Deus? Será que aumentamos de fato? E Deus falava comigo, aquilo que você já experimentou de mim, você experimentou porque você anda nesse nível. Agora se você quer algo novo de mim, você vai ter que subir o nível, Cezinho. Gálatas 4 diz que o servo e o filho em nada se diferem enquanto o filho é menino, enquanto ele é imaturo. Então preste atenção, apesar de Deus ter para nós grandes heranças, nós não acessaremos elas até que nós cresçamos. A questão não é que Deus não tem, a questão é que nós muitas vezes não temos maturidade suficiente para usufruir daquilo que Deus já liberou para nós. Vou contar mais uma história do Lucas, para exemplificar isso. O Lucas, ele foi fazer a primeira apresentaçãozinha na escola, e aí ele ensaiou, comprou roupinha, gastou, e aí chegou o dia da apresentação na escola. Lucas subiu no palco. Primeiro ele veio conversar comigo e falou assim, papai, eu não quero ir não. Estava emburrado. E eu falei, filho, isso é briga de gente grande, isso é você e sua mãe, eu não vou me meter nisso, sou doido. E aí ele foi conversar com a mãe dele, e a mãe dele falou, você vai, porque eu te trouxe no ensaio, gastamos dinheiro, você vai. E ele foi. E ele ficou na primeira fileira. E eu fiquei ali também, na primeira fileira, com meu celular pronto para gravar. Começou a música, todas as crianças dançaram, o Lucas ficou igual uma estátua, no meio. E eu filmando. Eu brinco que eu filmei, mas se eu tivesse feito uma foto era a mesma coisa. Ele não mexeu nada. E aí, quando terminou a apresentação, eu pensei, ufa. A diretora subiu e falou, gente, vamos apresentar de novo, alguns pais chegaram atrasados, e vai de novo. E mais uma vez eu filmei, e mais uma vez ele ficou igual uma estátua. Quando terminou a apresentação, ele sai correndo do palco, desce as escadas e vem na minha direção. Eu sempre me ajoelho para receber, ele me ajoelhei, ele pula no meu pescoço e fala, papai, você viu? E eu falei, claro que eu vi, Lucas, você é maravilhoso, ninguém fez como você.
Você é diferente, você é especial, você é um menino. E eu estava aqui pensando, se Hollywood um dia precisar de alguém, talvez para ser uma pedra, uma árvore, eles vão te procurar. E ele me beijava, e ele falava assim, o que é que eu mereço? Eu falei, o que você quiser. Aí ele viu algodão doce, ele falou, eu quero algodão doce. Eu chamei o algodão doceiro e falei, dá quantos ele quiser, que ele merece. E ele está todo feliz. Por quê? O Lucas não recebe de mim segundo a performance dele. Ele recebe de mim segundo a identidade dele. Quem está entendendo? Então, aquilo que o Senhor tem para nós, Ele não tem para nós porque nós somos bons. Ele tem para nós porque Ele é bom. Amém? E não é porque a gente merece, não é porque a gente produz, não é porque a gente gera. Não, é porque Ele é bom. Identificados como filhos, nós recebemos sem merecer. Ainda que você não faça nada no palco, você vai receber. A questão não é se temos um pai bom, se temos uma herança boa. A questão não é se ele tem algo novo para nós, uma nova estação maravilhosa. Essa não é a questão. A questão é, nós já temos maturidade para acessá-las? Essa é a pergunta. Essa é a questão. Os céus estão se movendo, eu estou afirmando isso aqui. Há algo acontecendo, um equinócio de primavera se moveu. Mas a pergunta, irmãos, é, e a sua mala, você continua carregando ela? Será que a gente não foi abandonando no meio do caminho? Será que a nossa imaturidade não nos fez crianças birrentas, abandonando coisas preciosas que Deus nos deu? Eu estou dizendo, Ele tem para nós. A pergunta é, será que a gente vai subir? Então diga para quem está do seu lado, suba para lá, em nome de Jesus. Agora preste atenção numa coisa, olha que interessante. Sempre que Deus faz algo novo, Deus não está interessado apenas em fazer algo novo sobre nós. Deus está interessado em fazer algo novo e Ele está interessado que a gente perceba que Ele está fazendo algo novo. Deus não está assim, eu vou fazer algo novo e pronto, Ele está dizendo, eu vou fazer. Isaías 43, o texto que eu li, diz assim, eu estou fazendo uma coisa nova. Mas a pergunta dele é, acaso não percebeis? Então a minha pergunta para nós aqui hoje é também, por que é que Deus quer que a gente perceba? Deus não podia só fazer algo novo sobre nós e ponto? Não. A Bíblia diz, Ele quer que a gente perceba por uma razão. Preste atenção. Jesus sempre soube o seu tempo. Jesus sempre sabia. Está acontecendo algo aqui, Ele dizia assim, ainda não chegou minha hora, ainda não chegou minha hora. E em outro momento Ele diz, é chegada a minha hora. Jesus tinha. Agora os discípulos, eles estão sempre meio perdidos, já percebeu? Então Jesus leva os discípulos para o barco, aí Jesus está dormindo, eles estão acordados. Aí Jesus leva eles para o Getsêmani, aí Jesus está acordado, eles estão dormindo. Às vezes nós, igreja, não percebemos o tempo e a estação que Deus está gerando sobre nós. E Deus quer que a gente perceba por uma razão. A razão pela qual Deus quer que a gente perceba que Ele mudou uma estação e um tempo, é que quando a estação e o tempo mudam, o modo também precisa mudar. E essa é uma crise. Muitas vezes, irmãos, temos desperdiçado tempos novos, estações novas e abençoadas que Deus traz sobre nós, simplesmente porque nós não mudamos o modo. Eclesiastes diz, para cada tempo há um modo. Diga comigo, para cada tempo há um modo. Então preste atenção, Deus trouxe um tempo 2020, Deus trouxe um tempo 2021, e para aquele tempo nós tínhamos um modo, ok? Mas agora em 22 Ele está dizendo, eu criei algo novo, eu estou fazendo algo novo, e não dá mais para você acessar na internet e achar que igreja agora é só, desculpa pastor, mas eu vou ficar em casa e está tudo bem. Claro, há necessidades, mas eu estou dizendo, houve um tempo de chorar, houve um tempo difícil, houve um tempo, e naquele tempo nós tínhamos um modo para aquilo, mas agora numa nova estação, num novo tempo, nós precisamos mudar o modo também. Quem acha que o tempo e a estação de casamento, de estar casado, é uma bênção, levanta a mão. Rapidinho, quem é casado levanta, senão vai ficar estranho. A estação casamento, ela é uma bênção? Amém? Agora, se você encontra alguém que está na estação casamento, mas no modo solteiro, isso pode dar certo? Não. Quantas vezes a gente teve que lidar com isso em gabinete? Cara, você é casado. A estação da paternidade, da maternidade é uma bênção, sim ou não?
Agora, se você vive na estação da paternidade, da maternidade, no modo eu não tenho filho, isso pode dar certo? Não. Então o que eu estou dizendo é que apesar de Deus ter estações abençoadas para nós, apesar dele ter estações maravilhosas para nós, se nós não mudarmos nosso modo de ver, de olhar, de falar, de nos posicionar, nós podemos jogar fora coisas maravilhosas que ele está colocando na nossa mão. Eu vou ilustrar isso de uma maneira melhor. Números 20 fala de Moisés, isso mexeu muito comigo, quando Deus me explicou esse texto. Números 20 fala de Moisés diante da rocha, você se lembra? Números 20, Moisés erra, você se lembra que ele errou? Deus falou para ele, fale a rocha, e ele bate na rocha, ele estragou a parábola e muita coisa aconteceu. Agora, qual foi a crise de Moisés? A crise de Moisés é que Êxodo 17, uma hora você pega Êxodo 17 e leia paralelamente a Números 20, você vai perceber que parece a mesma coisa. É o mesmo povo, é o mesmo local, é a mesma rocha, é o mesmo cajado, são até as mesmas crises, os mesmos problemas. E aí, por quê? Era a mesma igreja, era o mesmo pastor, era a mesma célula, o mesmo louvor, era tudo igual, a mesma cidade. O que foi que Moisés fez? Ele acreditou que porque tudo parecia igual, não tinha mudado a estação, então ele manteve o modo anterior. O que Deus falou para ele? Você foi reprovado, porque você não percebeu que eu comecei algo novo, maravilhoso, e você tentou fazer na estação nova, no modo anterior. Quem está entendendo? Então, irmãos, Deus fala com Moisés, você vai ficar de fora. E eu, pastor, mais uma vez, um dia eu estava tentando converter Deus. Eu falei, Senhor, eu fui ler esse texto, eu falei, Senhor, eu achei que o Senhor foi pesado demais com Moisés. Você nunca pensou assim? Às vezes a gente pensa, a gente não fala, né? Mas o Senhor pegou pesado demais com Moisés, porque Moisés, o cara aguentou a coisa. Olha, quando eu leio a história, o que Moisés aguentou com aquela igreja, eu louvo a Deus pela comunidade Zoe. Que povo difícil era o povo do Egito, aquele povo de Israel no Egito, povo complicado. E Moisés aguentou, o povo fala mal dele, ele fala, eu vou ficar, eu vou ajudar. Aí agora ele é um negocinho de nada. Bateu, passa uma borracha nesse negócio, deixa ele entrar na terra. E eu pensei assim, ele fez tanta coisa, e de repente parece que por nada o Senhor tirou ele de toda a promessa. Então o Espírito Santo falou algo comigo de maneira muito séria e profunda. Ele me perguntou, qual foi a primeira cidade que eles conquistaram para entrar na terra prometida? Você se lembra qual foi a primeira cidade? A primeira cidade que o povo conquista para entrar na terra prometida foi Jericó. Diga comigo, Jericó. E em Jericó, eles não precisaram bater na rocha. Em Jericó, o que eles fizeram? Eles falaram e a muralha caiu. Então o que Deus estava falando, em outras palavras para mim Moisés não percebeu que ao mudar uma estação, eu mudava também um modo. E agora, nessa nova estação, eu estava precisando de um Moisés que soubesse falar com a rocha e não mais bater. Lá atrás ele batia na rocha, as coisas aconteciam, mas no novo tempo, aquilo que ele fazia não me serve mais. Então eu vou levantar um Josué, que sabe falar com a rocha, e ele vai entrar naquilo que eu prometi. Você está entendendo? Irmãos, ninguém é substituível naquilo que é, mas todos somos substituíveis naquilo que fazemos. Moisés, ao não perceber a mudança de estação, ele também não mudou o modo. E esse é um problema e um risco que todos nós corremos. Porque, irmãos, Deus muda uma estação, mas a gente continua casado com a mesma pessoa. Não é verdade? Eu estou há 20 anos com a minha esposa. Aí Deus fala, uma nova estação, mas a esposa é a mesma. Eu estou há 12 anos em Laranjeiras do Sul. É uma nova estação, mas a cidade é a mesma. O povo é o mesmo. Às vezes os problemas são os mesmos. E a gente corre o risco de olhar e pensar, nada mudou. E ao pensar isso, não mudar o nosso modo também. E eu vim aqui hoje, irmãos, com um apelo assim, do meu coração para vocês. Deus está fazendo algo sobre essa casa, sobre essa igreja, mas há um apelo, está na hora da gente mudar o modo. Diga para quem está do seu lado, um novo tempo e também um novo modo. Amém? Amém? Você está entendendo, irmãos? E eu quero terminar essa mensagem. Eu quero te pedir uma coisa.
Quando Israel está vivendo um momento bem difícil, de seca, 3 anos e 6 meses de seca, então Deus levanta Elias, você sabe a história, e Elias, ele chama o seu moço, e aqui nós temos uma tipificação, Elias é o mais velho, o moço é o mais imaturo, e ele está querendo elevar o nível do menino, e ele chama o seu moço, e ele fala assim: eu quero que você suba a montanha, você sabe a história, você vai olhar, e você vai perceber se algo está acontecendo. Mas irmãos, aquele menino, ele está acostumado que em 3 anos e 6 meses nada mudou. Aquele menino não está olhando para o céu agora, faz 3 anos que ele olha para o céu e nada muda. E de repente ele ouve de uma liderança, ele ouve de alguém que Deus levantou sobre ele para dizer: tenta de novo, olha de novo. E eu vim aqui te pedir isso, irmãos, olha de novo. Mas pastor, eu já olhei, é a mesma célula, é a mesma igreja. Eu quero te dizer, depois de 3 anos, 6 meses, depois de um tempo, o Senhor está mudando o curso, o Senhor está colocando vocês numa nova estação, e o meu pedido é: olha de novo, dá mais uma chance, insiste. Mas eu já olhei, eu já vi, eu já subi lá, eu já estou até cansado, eu venho aqui, eu venho na igreja, eu tento com meu marido, eu tento com os meus filhos, eu estou tentando ser um líder, eu estou tentando ter um ministério. Eu vim aqui te dizer, uma nova estação começou, olha de novo, olha para as mesmas coisas, olha de um modo diferente, há algo de Deus acontecendo, olha de novo, insiste, e daqui a pouco você vai perceber que as coisas estão começando a mudar aqui também, amém? Eu acho isso maravilhoso, porque em um momento ele olha e ele fala: ei, peraí, está começando a aparecer mesmo, porque ele insiste, ele está olhando de novo, ele não para. E aí ele olha e vê uma nuvenzinha lá, e a nuvem é pequena, e é interessante, irmãos, tem um pregador muito conhecido, não sei se vocês já ouviram falar dele, Jensen Franklin, já ouviram falar dele? Ele é um pregador muito famoso, americano, e uma vez eu estive numa conferência que ele estava, e ele me marcou com uma mensagem chamada A Sétima Mão. Você pode procurar na internet depois, se chama A Sétima Mão. Jensen Franklin, ele diz assim que um côvado, a medida de um braço de um homem, tem também 6 mãos. Se o seu corpo é simétrico, se você não é meio torto, então você vai fazer isso aqui, faça assim com o seu braço, e faça assim com a sua outra mão, dessa forma, o número 4, com o dedo, isso. E agora, se você medir, vou tirar o microfone, dessa maneira, daqui até a ponta, provavelmente terão 6 mãos, medindo assim, ó. Entenderam como é? Então mede 1, 2, 3, 4, 5, até a ponta do dedo. Se o seu corpo é simétrico, você vai ter 6 mãos aí. Tem gente que descobre nessa hora: eu sou esquisitão, hein, pastor? Mais ou menos, isso, pode ser por fora, mais ou menos tem 6 mãos aí. Quem encontrou 6 mãos no seu antebraço? Deixa eu ver. Então, essa era a medida que os homens usavam. Achou, irmã? Teve uma igreja que eu fui, a irmã falou assim: eu só achei 3. Eu falei: irmã, ou sua mão é muito grande, ou a senhora é um tiranossaurinho, né? Alguma coisa aí. Mas então, olha só, o Jensen Franklin diz assim: um homem tem a medida de 6 mãos no seu antebraço. Então, quando eles iam construir algo, eles diziam assim: é a medida de um braço. É por isso que fala sobre fazer na força do braço. Então eles mediam, essa é a medida de um braço, essa é a medida de um côvado, então nós vamos construir. Só que quando Deus fala para fazer o altar, Ele fala assim: você fará o meu altar na medida de 7 mãos. Em outras traduções, você vai encontrar isso em Ezequiel, ele diz: quando você for fazer o meu altar, o lugar, você vai fazer na medida de um braço e mais uma mão. E o que Deus estava dizendo para eles é:
não é sobre o que você pode gerar, não é sobre o que você pode fazer, não é sobre o que o seu braço pode fazer acontecer, é sobre algo que você só vai ter se eu me mover na sua vida. Interessante é que quando o moço de Elias olhou para o alto, ele diz: olha de novo, insiste. E a 7ª vez ele olhou e ele viu uma nuvem que era do tamanho do que mesmo? De uma mão de um homem. E o Jensen Franklin diz: ele entendeu que aquela mão que estava aparecendo, aquela nuvem que aparecia do tamanho de uma mão de um homem, era na verdade um sinal de Deus dizendo: vocês se esforçaram, vocês se posicionaram, mas agora chegou a minha vez, eu estou agindo em seu favor. A 7ª mão está vindo na nossa direção. Então continua, olha de novo, insiste, não para, continua, porque a 7ª mão, em algum momento, ela virá na sua direção. Não sei se vocês já ouviram falar de William Booth. Ele foi o fundador do Exército da Salvação, até hoje uma das maiores missões de ação social do mundo. Um dia, William Booth enviou uma equipe para Los Angeles, para o subúrbio ali de Los Angeles, e enviou eles numa região bem difícil, com muita prostituição, muitas drogas, muitos bêbados, isso há muitos anos. Então, eles enviaram uma mensagem para William, dizendo assim, uma carta na época ainda, e eles disseram assim: olha, nós tentamos de tudo, nós fizemos de tudo, o povo tem um coração muito duro, eles não se convertem, aqui o evangelho não pode ter sucesso, nós estamos indo embora, fizemos de tudo, nada funcionou. E essa carta ficou famosa, não sei quantos de vocês já leram sobre isso, e ela ficou famosa porque a resposta desse William, o pastor, o fundador, a resposta dele foi uma resposta muito curta, e a resposta dele foi: tente de novo, só que agora com lágrimas. E a história daquele povo é que eles insistiram e continuaram fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas e os mesmos problemas, só que agora com um coração diferente, agora com olhos diferentes, agora com um coração quebrantado. Então eu quero te incentivar, tenta de novo, olha de novo, há uma nova estação vindo, há algo de Deus vindo, talvez você não percebeu, mas tenta de novo, só que agora com lágrimas, só que agora com um outro coração. E eu creio, e eu profetizo, que em breve vocês verão toda a chuva que Ele já preparou vindo sobre essa casa. Amém? Você toma posse disso? Amém? Eu quero terminar então, pastor, se vocês quiserem ficar em pé, não sei se o Ministério de Louvor vai subir. Você pode projetar para nós, por favor, pessoal aí, Juízes capítulo 20, verso 16. Me ajuda a profetizar, fala para quem está do seu lado, olha de novo, suba de nível, amadurece, você vai entrar naquilo que você sempre sonhou, está vindo aí em nome de Jesus, amém? Eu quero terminar essa mensagem lendo com vocês Juízes capítulo 20, verso 16, diz assim, ó: entre todo esse povo haviam, entre todos esses soldados haviam 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia tirar com uma funda uma pedra num cabelo sem errar. 700 homens canhotos, eles podiam lançar com uma funda uma pedra num cabelo sem errar. Eu sou canhoto. Quem aqui é canhoto? Deixa eu ver. Aí, nós somos especial, gente, nós somos diferentes. Você sabe que apenas 9% da população é canhota? Você sabia disso? Cadê os canhoteiros? Deixa eu ver. Nós somos especiais. Nós temos assim, pouca gente tem o que a gente tem. Apesar que a gente morre mais cedo também. Está amarrado, né? Mas são os índices. Irmãos, eu estava numa reunião e uma pastora,
ela falou desse texto e isso mudou minha vida. E eu prestei muita atenção, por ser canhoto, me chama atenção, mas eu creio que isso pode te liberar para essa nova estação que Deus está trazendo. Então ela disse o seguinte: 9% apenas da população mundial hoje é canhoteira. E quando você vai ver os números da tribo de Benjamim, que é uma tribo pequena, não podia ter 700 canhotos lá dentro. É muita gente. Então ela falou que ela foi pesquisar, foi procurar entender o que é que estava acontecendo. E aí ela descobriu vários comentaristas explicando o que aconteceu. E aí os comentaristas diziam o seguinte: quando alguém era ferido, um destro está numa guerra, a maioria é destro, e ele está numa guerra, então ele é ferido no seu braço direito, na sua força, naquilo que ele podia fazer. Então ele era honrado e era aposentado do exército. Eles diziam: você foi ferido, te feriram, nós agradecemos o que você fez até agora, você está aposentado, com honras, você não precisa mais lutar. Mas então os comentaristas dizem que esses canhotos na verdade não eram canhotos, que eles eram destros, que um dia foram machucados e que tinham o direito, de maneira legítima, de dizer: pastor, não quero mais, até hoje fiz, mas me machucaram. Irmãos, eu recebo pessoas, converso com pessoas, e tantas vezes eu tive vontade de falar para elas: a sua dor é legítima, fica sentado e só vai para o céu quando Jesus voltar e está bom. Então ela diz o seguinte, ela explica que essas pessoas foram machucadas, estavam aposentadas, e um dia elas disseram: eu não quero isso para a minha vida, eu não quero, eu sou soldado, eu fui preparado para isso. Então, apesar do exército, apesar de maneira legítima as pessoas colocarem eles num tempo onde eles não mais seriam úteis, não precisava mais, eles se levantam, e essa é a explicação dos comentaristas sobre esse texto. Eles se levantaram e eles treinaram a mão esquerda. Eles disseram: nós não vamos ficar de fora. Se Deus tem algo para fazer, ainda que nos feriram, ainda que nós fomos machucados, eu creio que nessa nova estação eu vou receber algo poderoso de Deus, e eu não quero estar de fora. Então eles treinam a mão esquerda e eles se preparam, e na sua dor eles transformam aquilo num ministério, em algo poderoso. E eu estou profetizando que nessa nova estação, gente machucada vai se levantar para voltar para o exército. Gente machucada vai voltar e dizer: pastor, pode contar comigo. E olha que interessante, eles ficam tão bons na mão esquerda, porque não é qualquer coisa. A Bíblia está dizendo: eles eram capazes de acertar um fio de cabelo. O que a Bíblia está dizendo é: eles se tornaram diferentes. Eu estou profetizando, irmãos, que nessa nova estação Deus vai usar a sua dor como uma plataforma para elevar o nome dele entre as nações. Irmãos, sabe que o livro mais vendido nosso é o livro que eu conto o pior momento da minha vida, o momento que eu não queria viver, a dor que eu não queria sentir. Então Deus falou: escreve um livro, e nós escrevemos. Irmãos, esse é o livro mais vendido. Onde eu vou, as pessoas querem falar dessa história do Lucas, é a pregação mais ouvida. E o que Deus fez foi pegar um período difícil da minha vida, uma estação complicada da minha vida, e transformar ela numa plataforma para exaltar o nome dele em outros lugares. Pedro fala para Jesus: nós não pegamos nada, que estação seca, difícil. E Deus fala assim: onde é que está a sua frustração? Ele diz: minha frustração é esse barco, eu saio para pescar, não pego nada. E Jesus transformou o barco da frustração em barco da pregação, e Ele está fazendo isso com a gente. Essa será a sua mensagem, essa será a sua maior pregação. Foi difícil, o Isaac teve lá, foi difícil, e essa vai ser a sua mensagem, Tiago. Deus sarou meu filho, foi difícil aquele momento, mas agora eu tenho uma mensagem para pregar. Eu sei o que é sentir, eu sei o que é passar pelo que você está passando. Vamos lá. Às vezes, irmãos, quando a gente está machucado e ferido, a gente tem vontade de ficar quieto. Eu quero só, me deixa no meu canto,
alguém vem orar comigo, alguém vem me consolar. E Deus está nos dizendo: lança a sua semente enquanto você chora. Daqui a pouco você vai ter uma colheita como você nunca imaginou. Há uma nova estação vindo sobre nós, amém? Ela já foi gerada no céu, e daqui a pouco ela vai se manifestar. E a pergunta é: você está preparado? A pergunta é: você quer subir de nível? Amém? Feche os seus olhos.